Bom dia, profeta Kaku. Bom dia, senhora. O que se passa após a morte de um cristão? Senhora, isso depende primeiro da sua igreja. Se vocês são católicos, serão levados no lote dos católicos. Se são metodistas, serão levados no lote dos metodistas. Se são pentecostais, serão levados no lote dos pentecostais. Se são branamistas, serão levados no lote dos branamistas, não no lote de William Branham. Primeiro, tomamos o exemplo de Noé. Quando Noé pregava no seu tempo, era necessário entrar na arca, que era o tipo do seu lote. Cada profeta tem o seu lote. Deus disse a Daniel: caminha e descansarás, e juntar-te-ás ao teu lote. Cada profeta tem o seu lote. Agora, quando Noé entrou na arca, Deus fechou a arca atrás de Noé. E os que vinham depois, não podiam entrar. Quando um profeta deixa a terra, o seu tempo terminou. Os que devem ser salvos com este profeta já estão na arca. O profeta é o último. Quando entra, então é Deus que encerra. Toma o exemplo de William Branham. Uma manhã, William Branham teve uma visão. E Deus permitiu que visse ligeiramente o que se passa após a morte. E quando chegou do outro lado, viu o seu lote. E reconheceu que todos os que estavam lá morreram durante o seu ministério. A sua primeira mulher estava do outro lado também. A sua primeira mulher veio e lançou-se ao seu pescoço. E viu todos. Havia velhas mulheres falecidas e que agora tinham rejuvenescido, que estavam ali. E William Branham perguntou-lhes: onde está Paulo? E foi-lhe dito que Paulo está com o seu grupo. Perguntavam onde está tal profeta. E diziam-lhe que este profeta está com o seu grupo. E perguntou: e o Senhor? E disseram-lhe: quando juntares-te a nós, serás julgado de acordo com o que tu nos pregaste, e seguidamente apresentar-nos-ás a Cristo. É isso. Um profeta junta-se ao seu lote. Mas agora, quando um metodista morre, este metodista junta-se ao lote dos metodistas, e de outro lado ali, esperando o julgamento, aperfeiçoa-se no metodismo. Por conseguinte, um batista que morre aperfeiçoa-se na fé batista, esperando o julgamento. Por conseguinte, desde Adão até este dia, cada profeta está com o seu lote. Agora, em 1993, eu tinha uma visão, no qual fui do outro lado como William Branham. E quando cheguei, primeiramente, vi um lote, e vi uma porta. E dentro, vi algumas pessoas, e reconheci uma mulher que era metodista. E foi-me dito: aqui é o lote dos metodistas. E compreendi claramente, dado que já tinha visto esta mulher, tinha reconhecido esta mulher, ela cantava no coro na terra. E reconheci que era o lote dos metodistas. E quando avançava, via portas, e dentro de cada porta, havia algumas pessoas. E dizia-me que aqui é o lote dos pentecostais. Aqui é o lote dos adventistas. E avançávamos até chegarmos a um determinado lugar. E havia um grande abismo. Havia um grande buraco. Havia uma separação que não se podia atravessar. E do outro lado, vi uma cidade interminável. E perguntei: os que estão do outro lado, ali nesta cidade, de que igreja são eles? E foi-me dito: esta pergunta que colocaste, é deste lado que se põe. É ali onde se põe esta pergunta. O facto de perguntar: os que estão do outro lado, de que igreja são? Esta pergunta não se põe ali, mas esta pergunta põe-se deste lado. Ou seja, que deste lado, os que estão aqui pertencem a algumas igrejas. Mas do outro lado, pergunta-se antes: os que estão ali, de qual profeta são?
E do outro lado, também havia portas. Mas não eram nomes de igrejas escritas nas portas, mas eram nomes de profetas escritos nas portas. E foi dito que do outro lado, pergunta-se, estes, de qual profetas são? Ora, deste lado, pergunta-se, estes, de que igreja são? E compreendi claramente que não é a mesma coisa. E que é um profeta que devemos seguir na terra, e um profeta verdadeiro. Se tomar uma porta, por exemplo, a porta de Jeremias, vai ver que pessoas de diferentes nações podem ser salvas num certo período da humanidade. E todos estes entram no lote do profeta Jeremias. E cruzei esta imensa barreira. E vi uma cidade coberta de uma nuvem. E foi-me dito, eis o teu lote. E vi que não havia ninguém dentro, porque ainda não tinha começado o meu ministério. Obrigada, profeta Cacu, por ter respondido à nossa chamada.